Olá a todos! A gente está aqui em mais uma live maravilhosa sobre deficiência auditiva. E hoje é uma das lives mais especiais de todas, porque a gente vai falar de voz. E nada que incomoda tanto as pessoas quanto a voz da pessoa com deficiência auditiva. É como se a nossa voz tivesse que superar a voz de ouvinte. A gente não tem permissão de errar, a gente não tem permissão de ter sotaque. Todo mundo quer uma voz perfeita. E o ouvinte não tem tanta preocupação com isso, né? E aí a gente tenta trazer para as pessoas a realidade de que vozes diferentes, elas fazem parte da diversidade humana. Mas claro que existem maneiras da gente trabalhar a voz desde cedo para que elas se aproximem o máximo possível da normalidade. Como é um assunto muito amplo, eu resolvi dividir em duas partes. E hoje a gente vai se concentrar mais na parte de bebês e crianças que têm a oportunidade de fazer uma reabilitação desde cedo. E o que a gente pode esperar dessa voz? E para falar sobre isso, nada melhor que uma especialista no assunto, que tem mestrado, tem doutorado nesses temas, e vai falar para a gente o que a gente pode esperar da reabilitação auditiva na questão de qualidade de voz. Então, com vocês, eu trago a queridíssima Aline Pessoa Almeida, que ela é fono da universidade, não é fono, é professora de fonoaudiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, e uma pessoa que eu adoro, porque eu já tive a oportunidade de fazer reabilitação com ela durante um ano. Então, Aline, por favor, se apresenta para a gente. Olá, é um prazer estar aqui, ainda mais com esse assunto que é minha paixão. Realmente, quando a gente vai pensar no que a gente tem hoje em dia de tecnologias aí para acesso aos sons de fala, a gente sabe que tem muitos avanços e que hoje em dia, para além da gente querer que as habilidades auditivas estejam excelentes, a gente tem aí uma cobrança, né? Uma questão em relação a como é que é a produção de fala, né, das pessoas com deficiência auditiva. E pensando nisso, a gente combinou de hoje eu conversar um pouquinho sobre a minha experiência com bebês e crianças pequenas. E aí eu vou até explicar assim, o porquê que desde muito cedo, desde muito bebê, a gente tem que estar atento às características de qualidade vocal, né? E que hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem aí, com os recursos que a gente tem na clínica e na pesquisa, é super possível a gente monitorar e ter evidência mesmo para trabalhar estratégias e técnicas desde bebês muito pequenos. Né? Então, os primeiros momentos aí é o balbucio mesmo, né? Que o bebê, ele nasce fazendo aquelas movimentações, né? Aquelas brincadeiras vocais, né? Que a corrente de ar egressiva, ela faz com que, quando passa da fonte e aí junto com os articuladores, né, com a parte de articulação, que tem aí vários processos de ressonância e tensão muscular geral, elas trazem algumas características que são específicas e que caracterizam aquela produção, né, aquele balbucio. E aí eu digo a vocês, desde muito cedo, as habilidades auditivas que a gente desenvolve no nosso cérebro, elas estão totalmente relacionadas às nossas experiências, de que a gente escuta do outro e que a gente se escuta também. Então, por isso que em bebê muito novo, mesmo que ele ainda não produza palavras, né? Mesmo que a gente ainda não busque os fones ou fonemas mesmo, né? Assim, as partes menores da produção de fala e que depois são os sons que vão significar na nossa língua alguma coisa, a gente tem aí vários indícios que são super importantes. Daí, normalmente, quando a gente vai conversar sobre esse assunto, perguntam para mim assim, não, mas o que é qualidade vocal e o que é prosódia, né? O que acontece, quais são as marcas que são bem importantes para bebê pequeno e criança pequena, para a gente prestar atenção na produção de fala dela. Então, eu digo a vocês, a criança, o bebê pequeno que tem deficiência auditiva especificamente, ele vai ter uma questão relacionada a feedback acústico-articulatório,
e que por isso, para ele, pode ser que ocorra uma menor possibilidade de variabilidade e controle das relações, de variação de entonação, de controle sobre lugares onde a gente coloca pausa, sobre a velocidade que a gente fala, né? Muitas vezes, quer dizer, sempre bem relacionado à coordenação pneumofonoarticulatória, né? Por isso que também, desde muito cedo, a gente ter aí uma coordenação sobre o que acontece também com os processos da pessoa engajar, fala com a respiração é super importante, né? E em criança pequenininha, o que a gente tem observado é que hoje dá para a gente ter indícios sobre como ela faz essa produção de fala. A gente tem ferramentas aí bem sofisticadas e que às vezes até o nosso ouvido humano não permite que a gente perceba essas variações em milissegundos, né, sobre frequência, intensidade e duração, ou o que acontece ali especificamente na laringe somente, ou quando o som vai passando aí pelos articuladores que se movimentam, vamos supor, lábio, língua, mandíbula, e que a gente consegue até mesmo ter registro de análise acústica dessa produção de fala e instrumentos também de que quem é treinado para isso, né, ele consegue descrever como é que é essa relação no balbucio da criança. Então, já digo a vocês, existem muitas ferramentas hoje, especificamente eu usei duas no meu mestrado e doutorado, que foi muito interessante e que para criança pequena, a gente ficar atento a essas características de longo termo, né, prosódicas, são muito importantes para a gente poder predizer, inclusive, a programação do dispositivo. Né? Então, às vezes... Você pode explicar para a gente o que é prosódia? Porque você vai usar esse termo muitas vezes, então eu acho bacana você explicar. Bom, prosódia são aquelas características que elas ocorrem por conta da combinação entre frequência, intensidade e duração ao longo da fala. Então, é tudo aquilo que acontece e que, por exemplo, não diz respeito ao que acontece naquele pedacinho exatamente, mas é na relação daquele pedacinho do que eu estou falando com tudo o que acontece. Então, eu vou dar um exemplo simples assim. Por exemplo, se a gente vai falar assim, hoje tá sol, eu consigo fazer uma variação tanto de intensidade quanto de entonação, e aí a gente tem uma variabilidade que ocorre ali, tem uma pausa, tem uma duração específica de relação entre cada vogal que acontece ali, e tudo isso define o ritmo da nossa fala, define a velocidade da nossa fala, especificamente em criança ou até mesmo adulto, claro, com deficiência auditiva, a gente trabalhar essas questões são importantíssimas, porque para além da gente ter garantido que eles têm que ter um controle sobre a precisão articulatória de partes da fala, é muito importante que ele tenha uma experiência interessante na prosódia, porque repercute muito na expressividade. Né? Então, imagina só aquelas máquinas de shopping, quando a gente chega e vai colocar o ticket assim para entrar, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí softwares que fazem as falas muito mais moduladas, expressivas, interessantes. E, às vezes, a gente conversa com alguém, se a pessoa fala muito monótono ou com um ritmo muito atípico, a gente não entende. E, às vezes, não é por conta da produção específica daquele som. Né? Eu sempre dou também o exemplo de que eu ligo às vezes numa operadora e aí ela fala assim, confirme o seu telefone. Aí ela fala assim, 974. Quando ela vai falar assim, eu esqueço, eu já paro tudo, eu falo, meu Deus, calma, porque ela tá falando de um jeito, uma qualidade vocal e uma prosódia tão
na mesmice, tão sem variabilidade, tão sem expressividade, que acaba que interfere na minha inteligibilidade. Né? Você sabe que você usa esse exemplo há mais de 10 anos, porque quando a gente fez a terapia, você usou esse exemplo. Eu me lembro desse exemplo, porque eu uso esse exemplo também, porque eu aprendi ele com você. Você lembra, né? Outro dia eu atendi o telefone e a pessoa fez uma entonação, eu falei, não estou entendendo o que ela está falando aqui, justamente porque era um robô falando com um ritmo muito robótico. E aí a gente não entende mesmo, porque não faz sentido para nós. E aí é por isso que eu queria chegar aqui, que olha só como é que é uma relação totalmente indissociável sobre o processamento auditivo central desses aspectos que são temporais, né? que são organização sobre como que eu processo a imagem acústica e como que isso repercute no jeito que eu falo, na minha expressividade. E uma coisa que é muito interessante falar, que é muito interessante, é que assim, criança, ela tem habilidades auditivas que são específicas do desenvolvimento delas e que para elas é interessantíssimo de ser trabalhado em relação a suprassegmento, a prosódia. Se eu falo para uma criança assim, você é linda, ela chora. Então, não adianta a gente querer pular etapas e tirar experiências, né? Por que é tão interessante para uma criança a gente cantar musiquinhas, né? E aí tem também as questões de desenvolvimento de habilidades auditivas, de processamento auditivo central, que são importantes. Nos primeiros momentos que a criança está com a tecnologia para se escutar e escutar o outro, a questão dela se perceber e ficar quietinha enquanto o outro vai falar, isso tudo parece ser óbvio, mas para um bebê, para uma criança que tem deficiência auditiva, não é. E aí, as estratégias terapêuticas para a produção de fala, elas, desde muito cedo, elas estão ali e são imprescindíveis. Uma brincadeirinha de imitar o que a criança faz para dar de volta o que ela fez no outro, já é um outro tipo de experiência auditiva que repercute nessa alça, né, dela criar engramas neurais de fala e experimentar. E, bom, o que a gente vê? Comumente, as pessoas tendem a menosprezar muito as vogais, né? E as vogais, elas carregam características importantíssimas de duração delas e de características ali que marcam no português brasileiro, principalmente, o ritmo de fala, o acento. Então, nos primeiros anos de vida, sincronizado com o desenvolvimento das habilidades auditivas centrais também, que vai sendo adquirido, né? Vai assim, até mais ou menos até 12 anos, mas a gente ainda continua, né? Esse é um outro assunto, mas isso tudo tem que estar combinado na terapia, né? Porque ela se escutar o outro, ter experiências para sentir e ter propriocepção e feedback acústico-articulatório faz, inclusive, ela ter melhores habilidades auditivas mesmo, de processamento auditivo desse som. É muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tem um monte de perguntas aqui, então eu vou ter que te interromper na sua explicação, porque senão a gente não vai ter tempo para perguntar. Quando é que começa a se desenvolver o sotaque da criança? Porque a pessoa está falando o seguinte, o sotaque em termos gerais, tá? Não do sotaque de surdo, em termos gerais. Porque tem uma pessoa que viu uma matéria que o bebê ele começa a desenvolver o sotaque dele desde a barriga. Ele começa a reconhecer a língua materna dele. Eu acho que é isso que ele quer dizer, desde a barriga. E isso é fato. É fato. Desde o 7º mês de gestação, a gente já sabe que existe ali experiência auditiva. Mas se a gente for pensar, vejam que interessante. Essa informação auditiva, ela vai chegar para o sistema auditivo dessa criança de uma maneira diferente. Vejam, vai ser pela movimentação do líquido ali, né, do bebê,
bebê que está ali dentro da barriga, e não vai ser por nível de pressão sonora, né, pela movimentação de energia mecânica e tudo mais, porque depois que o bebê nasce, aí já é um outro tipo de experiência, né, em relação à acústica da audição. E aí a gente sabe que desde muito cedo, desde os primeiros momentos, a criança vai calibrando quais que são os sons que são mais possíveis naquela determinada língua. Então, aquela brincadeirinha que as mães sempre fazem, as avós, que fazem assim, angu, angu, né? Que as crianças começam a achar algum estreitamento lá na parte mais de trás da boca, né? E que daí a criança faz um balbucio com alguma aproximação de ponto articulatório ali atrás, aí o adulto escuta e fala, ué, mas ele falou angu, angu, angu. Então, é nesse vai e vem, são nessas brincadeiras de jogos vocálicos que a criança vai construindo e vai criando movimentos que são específicos da língua dela e que eles, então, passam a ser tomados como alvo acústico articulatório para depois serem colocados num sistema fonológico que tem regras linguísticas para serem seguidos, né? E já que a gente falou disso, eu tenho uma curiosidade minha. A criança surda, que ela perde essa fase, mesmo assim, é normal que a criança que nascida surda, ela balbucie por algum tempo até ela parar de balbuciar. E mesmo que a criança nascida não seja reabilitada. E por que ela faz isso, esse balbucinho? Nossa, é interessantíssima a sua pergunta, porque sabe-se lá que vários estudos já mostraram que a criança, ela pode até nascer com deficiência auditiva de grau profundo e balbuciar. Então, a gente vê mesmo várias famílias falarem assim, nossa, que engraçado, a gente chegou para o diagnóstico agora com 6, 8 meses, mas eu prometo a você, eu juro para você que ela fala, ela balbucia, ela fica fazendo vários barulhinhos, e ela não escuta nada, não é possível. E aí, vários estudos já mostraram que é possível sim, é isso mesmo, né? Quando a criança nasce, a corrente de ar egressiva dela e a movimentação que acontece ali de ajuste laríngeo, né, que a gente tem ali a laringe e depois dos articuladores, fazem com que ela seja uma criança que balbucia. Só que o que faz essa criança evoluir ou não é, de fato, ela ter esse feedback, ter habilidade auditiva, ter acesso aos sons de fala, né? Então, a criança que teve um diagnóstico e que daí, então, tem o acesso à tecnologia, que começa a conseguir, eu vou dizer uma palavra mais, sem formalidade, mas que começa a conseguir calibrar, né? Essa calibração é muito importante. E é por isso que com criança, com bebê e criança pequena, na hora que a gente programa o dispositivo auditivo, a gente toma muito cuidado com o microfone, porque esse microfone que está aqui, ele tem que captar o que ela está fazendo e o que o outro está fazendo para ela poder desenvolver essas habilidades e ter a própria escuta dela o tempo todo. E aí é por isso que com criança pequena o cuidado é muito grande, porque a gente não pode tirar o microfone daqui e pôr o microfone na boca de outra pessoa longe. Lembra? Sistema de frequência modulada e tudo mais. Então não é à toa que às vezes a gente dá uma segurada para colocar um sistema de frequência modulada, né? Não é à toa que a gente tem aí toda a legislação no Sistema Único de Saúde de concessão a partir de determinada idade, né? Para além das questões de que para a escola, né? Quando a criança está engajada na escola e tudo mais. Mas perguntam assim para mim às vezes, o bebê tem 1 aninho, se a família pode comprar um sistema FM, Aline, que tal? Pode, olha que máximo, vai diminuir o ruído e tudo mais. E a gente fala assim, opa, pera lá, mas em quais condições? Porque um bebê, uma criança pequena, ela precisa de ter essa experiência aqui, que a gente não pode quebrar essa construção de habilidades auditivas e de feedback acústico-articulatório. Eu estou resumindo de um jeito bem simplificado, mas assim, por exemplo, dá para a gente ficar 10 horas conversando especificamente sobre as teorias sobre isso, né? Mas é que eu acho que é uma coisa que perguntam muito, assim, falam muito para mim, né? Que
essa questão de se escutar e escutar o outro parece ser óbvia, mas ela não é, principalmente para quem tem deficiência auditiva e é criança, né? Estão perguntando qual a principal diferença na aquisição da linguagem de uma criança nascida surda que é logo protetizada e uma criança que nasce surda e é protetizada tardiamente. Qual a principal diferença na aquisição? É o seguinte, o quanto antes, melhor. Então, por que o quanto antes melhor? Porque a gente tem aí várias teorias que falam que as condições de neuroplasticidade, de organização neuromaturacional, ela é mais viável quanto mais cedo. Não é que adulto, idoso não tenha. Tem, a gente sempre tem, mas quanto mais cedo a janela de oportunidade ela é melhor. Então, o que a gente sabe é que o quanto antes, e aí a gente usava muito aquele termo assim, o precoce. A gente vê às vezes muito ainda hoje, mas o precoce depende de tanta coisa, tem muitos fatores intervenientes, né, no que é precoce. Então eu até convido vocês a pensar, porque às vezes não é só o tempo, mas é a etiologia da deficiência auditiva, né? O quanto que a gente tem que correr com um bebê que teve meningite, né? Quanto que diferença faz para um bebê que teve meningite? Que diferença faz a gente trabalhar prosódia com uma criança que tem um processador que está numa velocidade de pulso super aumentada, porque a cóclea dela começou a ossificar, e aí, quem sabe... Então, tudo isso faz diferença, até mesmo para a gente trabalhar essas estratégias de qualidade vocal. Aproveitando isso, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, não é nem uma pergunta, é meio que um adendo. Eu acho muito engraçado quando a pessoa pergunta qual que é o meu nome, né? Eu vou falar, não vai aparecer na legenda direito, tá? O meu nome é Ujulak, mas na verdade é Lakshmi. E aí as pessoas me perguntam, olha, apareceu, o meu nome ele acerta, o apelido não. E as pessoas perguntam se eu tive muitas dificuldades para aprender a falar e ler o meu nome. E eu falo que não, porque eu estava dentro de uma janela de neuroplasticidade que eu não tinha como diferenciar Lakshmi de Maria. Né? E as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso, que a gente tem um período em que é muito fácil o aprendizado de palavras novas, e depois que a gente passa esse período, a aquisição de palavras novas já não é tão fácil, e talvez seja por isso que os fonoaudiólogos tenham tanta preocupação de avisar, olha, a gente tem um período para a gente fazer essa reabilitação, porque passado esse período não é que não possa reabilitar, mas vai ser mais difícil. Eu acho que é disso, que a pessoa estava perguntando da diferença do bebê que é reabilitado cedo e aquele mais tarde. Sim, e tem também outra questão que a gente tem um processo de desenvolvimento e de aquisição dos sons da fala que ele é característico do desenvolvimento de cada língua, assim, a gente sabe, né, no português brasileiro, não é que a gente fala dos róticos, né, que são os R's, principalmente os R's que vêm junto com aquelas consoantes, assim, encontro consonantal, né, então, prato, braço, a gente sabe que a criança demora mais para ter controle e precisão, por exemplo, de ponta de língua para fazer a retroflexão ali naquele lugar específico, naquele ponto articulatório específico e poder produzi-lo, né? Então, junto com tudo isso, a gente também tem aí um panorama de todo o pressuposto de fonética e fonologia, né? E de aquisição de linguagem também, né? Maturação. Isso é legal. A gente para a próxima pergunta. Olha, uma mãe. É o seguinte, a mãe é japonesa, o pai é brasileiro. Eu acho até que você conhece essa família em lição de Natal. E a mãe é japonesa mesmo, nasceu no Japão. E aí ela está perguntando se o ambiente bilíngue pode influenciar no desenvolvimento de fala de uma criança surda. E eu vou aproveitar e falar de uma criança ouvinte também, porque ela percebe que o filho dela, por ser implantado, ele não tem a produção de algumas vogais tão abrasileiradas quanto deveriam ser. E ela está perguntando o que você tem a dizer sobre isso, né? Se é possível corrigir.
Eu achei ótimo o jeito que você comentou, porque é exatamente assim, é para uma criança com deficiência auditiva e para uma criança ouvinte. Então, porque é isso, para qualquer criança, a questão de, assim, da família ter uma língua para além da materna, uma outra língua que utiliza muito, isso é maravilhoso, propicia para a criança uma plasticidade, né, e um acesso a dois sistemas. Óbvio que daí para algumas questões específicas, conforme o acesso aos sons de fala e programação da tecnologia dela, a gente vai elaborar estratégias para que ela perceba algumas diferenças de uma língua e outra língua. Agora, o que eu quero também pontuar é que, por exemplo, a gente tem línguas que elas têm marcas e são línguas que elas funcionam, vamos falar de um jeito mais simples, muito mais por características entoacionais, né, por mudanças prosódicas, e línguas que são mais por aspectos mesmo segmentados, né? Então, o que acontece que no japonês a gente tem marcas de significados que são que ocorrem por conta de mudança de entonação. Uma vez live é bom por isso, a gente vai papeando, né? Uma vez eu fui apresentar o meu trabalho na China. E aí eu entrei no táxi e falei assim, eu quero ir, né, para Jinjiang Road, era onde era o meu hotel. E aí o taxista não entendia, eu falava Jinjiang Road, ele não entendia. E aí junto comigo estava um professor da Federal do Espírito Santo também, que ele foi apresentar o trabalho dele, ele linguista, ele virou para mim e falou assim, espera. Ele olhou para o taxista e falou, Jinjiang Road. Na hora ele entendeu. Por quê? Porque eles têm uma marca. Porque se você falar Jinjiang Road, você não está falando a mesma coisa que se você falar Jinjiang Road. E é isso. No português brasileiro, a gente tem aí uma diferença em relação a significado quando a gente fala uma vogal que ela é mais aberta ou uma que é mais fechada, não é? E aí outras pessoas de outros países não conseguem perceber essa diferença. Então, vou falar aqui, né, o que é típico de criança pequena, né, mas coco e cocô, né, então criança pequena, a gente dá risada, a gente acha engraçado, mas existem aí marcas de milissegundos de diferença de duração que faz com que coco e cocô seja totalmente diferente na nossa língua, né? E a gente também dá como exemplo a questão dos sons que são nasalizados, né? Então, por exemplo, mamãe. Né? O som nasal, em relação à criança que tem deficiência auditiva, ele é super importante de ser trabalhado na produção de fala e com pistas para além das auditivas. Por quê? Porque o som nasal do português brasileiro ou qualquer outra língua, o nhan, o lhã, o on, em todos esses, quando eles entram no processador de fala, o processador de fala, ele fala assim, mas que som que é esse? Porque é um som que ao mesmo tempo que ele está acontecendo, ele amortece, ele na hora, ele é um som que abafa. Então, são sons que às vezes são difíceis até mesmo para o processador de fala conseguir diferenciar um de outro. Então, um processador de fala, ele tem mais facilidade para perceber um pá, fá, chá, do que um e ou a, a. Olha como que é muito mais próximo, né? Eu acho que a gente também tem que estar preparado para ouvir esse som, né? Porque esse é um som que eu percebo que tem gente que tem dificuldade de entender. O TCH, tchá. Eu percebo que pela leitura labial ele não aparece. Ele não aparece, esse tchá. E para quem aprendeu a falar ou por reabilitação auditiva, esse tchá e chá são iguais. Eu já percebi que alguns amigos meus têm dificuldade de fazer um em outro. No entanto, como eu ouvi até 9 anos, eu consigo diferenciar. Mas o som do TH em inglês, que é um som que só existe nessa língua, eu não consigo ouvir esse som, então eu não consigo reproduzir ele. E aí eu vou aproveitar para perguntar do inglês, porque tem uma pergunta assim,
É uma impressão da pessoa perguntando, mas eu quero ver se você concorda. Ele acha que o surdo oralizado americano, ele consegue oralizar melhor do que um surdo oralizado brasileiro. Não, mas nas línguas originais. Ele acha que o surdo oralizado americano consegue falar mais próximo de um americano ouvinte do que um surdo oralizado brasileiro falar de um brasileiro. Você concorda com isso? Essa hipótese, ela vem porque o português brasileiro, ele é uma língua que, se a gente for comparar em relação à língua do inglês, ela tem algumas características específicas de prosódia que são diferentes. Então, é isso que eu estava dizendo. Em relação à qualidade vocal, em relação a gente ter o controle sobre variabilidade, ritmo, velocidade, reparem só, você também não escuta, às vezes, dizer que o português brasileiro é uma língua que ela é mais expressiva, ela é mais emocionante do que o inglês? O inglês não é uma coisa que é mais regrado, ela é mais, vamos supor, ela é mais sistematizada em relação a música dela, em relação ao que acontece. A expressividade, essas características de variabilidade de frequência, intensidade e duração, no português brasileiro, ela é diferente. Então, na verdade, eu não consigo identificar como sendo mais fácil ou mais difícil, melhor ou pior, mas eu reconheço que existem elementos prosódicos no português brasileiro, principalmente pelo português brasileiro ter até mesmo muitas variabilidades de vogais, né, que fazem diferença. E que, para a inteligibilidade de fala, tudo bem, às vezes a gente consegue fazer com que... E uma outra coisa que a gente tem no português brasileiro são as variações aqui dentro do Brasil mesmo, né? Então, eu posso falar leite ou leite, né? Então, e essa parte é muito interessante, por quê? Porque é o curto termo, e é a questão até que a Lilian vai conversar, né, amanhã, e que é muito interessante da gente ver que quais são as características de algo acústico articulatório de produção de fala que dão essa questão do sotaque em relação ao curto termo, em relação ao tempo que eu demoro em milissegundo para poder prender um articulador e soltar repentinamente. Então, pá, bá, dá. Isso tudo, às vezes, nem o ouvido humano consegue dizer onde que é que está acontecendo um pouquinho mais devagar do que deveria ser. E aí, por isso que a Lilian também, assim como eu, a gente veio do mesmo grupo de pesquisa, a gente tem hoje vários softwares que conseguem ver para a gente fazer a análise acústica da fala, né, para a gente poder ver em milissegundos sobre o que acontece com aquele articulador e aquela produção. E quando, por exemplo, a criança é implantada cedo, mas os pais são surdos, como que fica o desenvolvimento da fala para uma criança assim, comparado ao desenvolvimento da fala quando os pais são ouvintes? Tem diferença nesse sentido? Você quer dizer em relação à exposição dessa criança, né? Com certeza, se essa família está engajada numa reabilitação auditiva e pretende, né, usar a linguagem oral verbal, provavelmente o manejo para que seja trabalhada a produção de fala com o interlocutor que tenha a mais próxima, uma possibilidade melhor de precisão articulatória, com certeza vai ser trabalhado de uma maneira mais assídua, né, mais fortemente. Acredito que criança tem duas questões. A primeira que tem que usar o aparelho o tempo todo, tem que ter consistência para poder ter algo acústico articulatório a ser construído e com maiores ocorrências para ela criar aquele engrama neural de fala, né, que é diferente de adulto, que já teve aquele engrama neural de fala construído e perdeu a audição, por exemplo, ou que estava construído bem e foi perdendo aos pouquinhos, né, na perda auditiva progressiva, enfim. E uma segunda coisa em criança é que
para além dela ter essa consistência, para ela confiar, para ela poder ter a precisão articulatória, o alvo acústico articulatório, ela precisa ter um trabalho de se escutar e treinar para que ela tenha sistema sensório-motor oral em condição legal também. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fala muito da fala, mas uma criança com deficiência auditiva que nos primeiros anos de vida ela não mastigue alimentos, faz diferença para ela falar. Porque às vezes a gente vê famílias que falam assim, nossa, ele tem 3 anos, ele não mastiga nada, eu tenho que dar tudo amassado para ele de comida. Então, isso é péssimo. E aí vocês perguntam assim para mim, isso é péssimo para quê? Para tudo é péssimo, para habilidade auditiva, inclusive. Porque toda essa movimentação que a gente faz para falar, ela é secundária a respirar e deglutir. E deglutir o quê? Deglutir saliva. Porque enquanto eu falo, eu estou deglutindo até mesmo saliva. Então, esse processo de mastigação, de deglutição, essas experiências todas, então, muito provavelmente, lá, que por esse exemplo que você comentou agora, um trabalho até mais assíduo em relação ao sistema sensório-motor oral, ao processo de mastigação, de deglutição, tudo isso tem que ser super bem alinhado. Entendi. E vamos falar uma coisa de questão de prazo. Existe um prazo de anos para as crianças estarem falando determinados sons, e isso é válido tanto para a criança ouvinte quanto para a criança implantada. Eu tenho a impressão, não sei se é impressão minha, mas a criança implantada ela é obrigada a correr um pouco mais e atropelar um pouco o processo para a voz dela estar igualada com crianças ouvintes que não tiveram esse tempo de privação sonora. Será que isso é impressão minha? Ou a criança ela é surda, ela tem que implantar mais tarde, ela consegue correr mais mesmo? O que a gente tem lá, que é o que você falou mesmo, né? A gente tem aí vários instrumentos que são, assim, a gente até chama de bandeiras vermelhas, né? As red flags. E aí, de fato, a gente tem um tempo aí que a gente tem uma estimativa dessa aquisição. Eu vou dizer para você, eu tenho um artigo que eu fiz uma vez no meu doutorado, as maravilhosas professoras Zuleika e a professora Bia, com 2 irmãos, um com deficiência auditiva, usuário de implante coclear, gêmeos, esqueci de falar, gêmeos, e o outro ouvinte. E aí, assim, quando acontece o diagnóstico, quanto antes, quando a tecnologia está super bem obrigada, acontece tudo num tempo certo, num tempo igual, num tempo muito parecido, que foi o que aconteceu com esses 2 irmãos. A mãe até falava assim para mim, Aline, se eu tô na sala e um ou outro me chamam, eu não sei dizer quem está me chamando, porque eles têm a voz muito parecida. Mas quando a gente fez medidas acústicas em milissegundos, a gente conseguiu ver que o que tem deficiência auditiva, da mesma idade do irmão, claro, gêmeo, ele tem pistas, ele patina mais, ele tem menos variabilidade. Então, por exemplo, quando ele fala assim, hoje eu estou com sono, o irmão dele fala, hoje eu estou com sono, né? O irmão dele faz mais variabilidade, tem mais expressividade, mas às vezes até o nosso ouvido não consegue perceber tão bem. E quando ele faz a movimentação de língua para frente, para trás, para cima e para baixo, a gente vê que quem tem a criança que tem deficiência auditiva, o espaço que ela faz essa movimentação para frente, para trás, para cima e para baixo é menorzinho do que o espaço do irmão, que tem maior mobilidade de articulador e tem maior controle disso tudo. Mas aí o que eu estou dizendo? Varia. Por quê? Porque se o diagnóstico foi feito quanto antes, que a tecnologia está bem adaptada e tudo mais, dá para alinhar e ser no mesmo tempo. Agora, quase sempre a gente tem que fazer uma correção aí sobre o que é a idade auditiva, o quanto tem de experiência auditiva em relação à idade cronológica. Né? Então, o ideal é que o diagnóstico tenha sido feito até 6 meses. Né? Hoje a gente tem aí leis para isso. Aliás, eu estou até te devendo, né, um papo sobre isso, não é? Acabei de lembrar. E aí, se a gente fizer até 6 meses, tá tudo bem, obrigada.
E aí perguntam para mim, bom, mas o implante coclear, teoricamente, pode fazer a partir de 1 aninho, 1 ano e 2, vamos supor, né? A gente sabe que tem casos que foram feitos com meses, mas vamos pensar numa equipe que leva aí até 1 aninho. Fez o diagnóstico com 3 meses, com 4 meses, tá ótimo. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para trabalhar em fala e em audição, mesmo antes do acesso com o implante coclear. O acesso com o aparelho de amplificação sonoro individual, ele é maravilhoso, porque eu também tenho muito medo das pessoas que falam assim, falam para o pai e para a mãe, né? Não, o aparelho auditivo de amplificação sonora individual não tá resolvendo para ele, por isso que ele vai precisar fazer implante coclear. Daí o que as famílias fazem? Deixam o aparelho de amplificação sonora individual sem usar, esperando o implante coclear com 1 aninho. Enquanto que essa experiência para a prosódia, para as vogais, para os sons fortes, né, o que é nível de pressão sonora, essa experiência acústica antes de 1 aninho, antes de 1 aninho e pouco, com o aparelho de amplificação sonora individual, ela é fundamental, ela é maravilhosa, ela é tudo que um bebê precisa, né, de pertinho, né, com outras pistas associadas. Então, é uma coisa também que eu gosto muito de dizer, porque a gente tende a menosprezar muito o aparelho de amplificação sonora individual para criança que tem perda severa profunda, esperando e colocando muita expectativa no implante coclear, mas mesmo depois que fizer a cirurgia e tiver com implante coclear, se for unilateral, na orelha contralateral, essa informação acústica de nível de pressão sonora, né, ela é muito importante para a gente criar um cérebro super atento para a prosódia, principalmente, né? Então, alô, empresas de aparelho de amplificação sonora individual, né? Não estou puxando o saco, não, mas assim, eu sou apaixonada por implante. Tem lá na página da LAC, lindo ela falando que, gente, é muito importante o aparelho de amplificação sonora individual na orelha contralateral, não é, LAC? Porque as pessoas costumam... E esse aparelho, ele não é somente para a gente poder garantir essa orelha fazendo ginástica aí, para poder fazer uma cirurgia de implante coclear futuramente, não. É também por isso. Mas é porque as informações acústicas, nem que seja para o indivíduo perceber um pouquinho de entonação, tá ótimo, porque esse acesso é fundamental e é o acesso que vamos brincar assim, né? É o som de verdade, né? É o nível de pressão sonora sendo amplificado e levado acusticamente para esse cérebro. Sabe o que estão pedindo para você? Se for possível, você dá algumas dicas para as mães trabalharem a voz das crianças em casa, porque tem muita gente que não está conseguindo fazer teleatendimento com fono. E aí elas têm crianças implantadas em casa e elas querem conseguir estimular. Algumas dicas de como elas poderiam estimular as crianças para elas não ficarem com esse período sem estímulo. Como tem toda essa questão, né, de que, assim, técnicas específicas, estratégias específicas, elas não existem assim para ser colocadas dessa maneira, mas o que eu posso sugerir, e aí isso é possível, é falar assim, que tal a gente brincar de cantar muito, né? A gente montou até há pouco tempo agora, nesses tempos, com a professora Alessandra, a mestranda Lara, né? O grupo professora Lili, professora Mabel, professora Carmen lá na UFES. A gente montou um material muito legal que a gente fala sobre a rotina mesmo. O que dá para a gente fazer com a criança nessa rotina? Então tem várias brincadeiras assim de imitar a música, então você canta o sapo não lava o pé, a criança completa a palavra. Você pode cantar mais devagar, mais rápido, mudar a velocidade, né? Você pode brincar de cantar a música, mas só mexendo a boca, ó, sem fazer voz. Então eu posso fazer assim. É interessantíssimo para a criança
também perceber o quanto que ela pode sobrearticular, né, e mexer aqui lábio, língua e mandíbula e tudo mais. A gente pode brincar de imitar os personagens. Então, quando a gente vai contar uma história para a criança, oi, eu sou um porquinho, eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau. Isso para audição é ótimo, mas fazer a criança experimentar isso, a criança subir e descer laringe, né? Porque a gente sabe que quando a gente eleva, sobe a laringe, a gente fala mais agudo, fala mais fininho, né? Entre aspas. Quando a gente desce a laringe, abaixa a laringe, vamos falar de um termo bem assim, né? Informal, a gente fala mais grave, ou quando a gente faz assim, ó, quando a gente faz o bico, assim, ó, faz protrusão de lábio, a gente tende a aumentar esse tubo aqui, assim, do aparelho fonador, e a gente fala mais grosso, né? Então, tudo isso é brincadeira. Então, crianças muito, muito, muito menores, a gente pode brincar de, enquanto corta, fazer brincadeira de jogo vocálico, enquanto brinca de massinha, a gente pode brincar com o carrinho fazendo... Né, quando o carrinho subiu e desceu. Então, assim, esses são exemplos. Na verdade, eu acho que eu nem identifico como dicas, mas talvez, assim, exemplos de como que é possível. Né? Como que perguntam para mim assim, nossa, mas mesmo criança muito bebezinho, dá para fazer jogo vocálico, dá para fazer a criança entrar na brincadeira? Dá, garanto para vocês. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes de fazer as minhas, né? Porque eu também usar a live para ficar só fazendo as minhas perguntas não é muito justo. Eu vou fazer uma pergunta bem polêmica, tá? Como fica a questão da produção vocal da criança num ambiente bilíngue quando tem português e Libras? Você acha que a Libras ela ajuda, atrapalha, ela é parceira no desenvolvimento da linguagem da criança? Sempre. Ela é muito parceira no desenvolvimento da linguagem da criança. E aí, a questão da escolha da família, do respeito com a cultura que essa criança tá e que essa família eu acho que tem que acontecer. Assim, é possível, é viável, é plausível e é verídico. A gente vê aí diferentes artigos científicos. Hoje em dia a gente sabe que a questão do respeito e ética em relação à escolha da família é fundamental, imprescindível, e se a criança está num contexto no qual ela vai ter acesso a 2 diferentes sistemas, né, linguísticos aí, que é visoespacial e também auditivo, verbal, a gente sabe que aí as estratégias têm que ser repensadas, é um outro jeito da gente elaborar a estratégia terapêutica, e hoje a gente sabe que temos fonoaudiólogos competentes para tal, né? Então, agora, digo a vocês, não é a mesma estratégia, não é a mesma técnica, né? Então, por isso mesmo, né? Mas tudo bem, e a criança, digo a vocês, a criança fica muito bem, obrigada, e a criança usa tanto Libras quanto português oral verbal. Tem uma pergunta aqui bem interessante, tá? Que uma criança que nasceu com microtia, né? Quando ela tem a orelha mal formada, uma orelha mal formada, e ela demorou para fazer uma cirurgia, só foi fazer a cirurgia com 6 anos. Ela pode ter dificuldade de adquirir linguagem pelo fato dela estar ouvindo de um lado só? As dificuldades são bem, bem menores em relação à questão de perda condutiva, do tipo da perda, né? Quando não é neurosensorial, quando é condutiva, depende só de, vamos dizer, de quantidade, de volume, de intensidade, e quando é unilateral, tá bom? Então, a gente vê aí crianças com deficiência auditiva unilateral que nem tiveram atraso de linguagem oral verbal. Mas aí a gente tem que ver, porque assim, o que é considerado atraso? Porque
tem muita habilidade aí de criança com perda unilateral que é super importante em relação a, por exemplo, desenvolvimento motor. Né? Hoje a gente sabe que uma criança que tem uma audição que é unilateral, ela tem algumas implicações em relação a aprender a andar, em relação a equilíbrio, em relação à noção espacial, em relação a competências de habilidades de desenvolver habilidades auditivas em ambiente com ruído. Então, às vezes os pais falam assim, por isso que é meu medo, né? Às vezes falam, mas não está atrasada. Aí a gente vai mostrar, ela é muito atrasada. Então, assim, óbvio que o ideal é que daí precisa entender cada caso, mas o ideal é que não aconteça isso, né? O ideal é que, mesmo que não aparente para o leigo, a questão de ter uma audição unilateral, ela é impactante sim para desenvolvimento de habilidades. E não é só para detecção, discriminação, para essas habilidades que a gente chama de habilidades mais simples, mas é mesmo para a questão de processamento auditivo central, para poder desenvolver habilidades que são mais complexas, de análise e síntese, de percepção em relação a localização da fala e de fonte sonora no ruído e tudo mais. Estou fazendo uma pergunta meio pessoal para você, mas eu acho bacana saber se vocês conseguem isso, porque eu tenho curiosidade de saber também. Se o fono, ouvindo uma voz de uma criança surda, um adulto surdo, vocês conseguem ter uma ideia do histórico da pessoa, se ela nasceu surda ou se ela perdeu a audição, em que idade mais ou menos que ela perdeu a audição, vocês conseguem perceber isso pelo som da voz? Essa pergunta é maravilhosa, porque chega uma época que é impressionante como a gente começa a falar assim, essa criança, ela chegou aqui pra gente com 3 aninhos, mas engraçado, a fala dela, a qualidade vocal dela é uma qualidade de que não parece ser uma perda progressiva, parece que essa perda aí já estava há mais tempo. Nossa, que engraçado, parece que foi... Então, é muito interessante que a análise perceptiva auditiva e a análise acústica, inclusive, ela traz dados até mesmo para a gente repensar o que aconteceu em relação à programação do dispositivo, em relação à etiologia, em relação a exposição da criança também, né? Da gente falar assim, nossa, mas que estranho, porque ela também faz algumas coisas em relação a tais sons que na idade dela ela não faria isso. Por que ela está fazendo uns golpes de glotes em alguns lugares que não era esperado acontecer na aquisição? Então, sim, com certeza. E mais, eu acho que isso que você falou é uma coisa que eu bato muito na tecla, que Lilian, que vai estar amanhã, Maísa, querida, beijo do HC. Eu acho que assim, tem um grupo aí muito forte agora para a gente falar assim, quem vai trabalhar com quem tem deficiência auditiva tem que ter um ouvido mega blaster para essa fala. Então, essa qualidade vocal do paciente, ela traz muita coisa. E quando a gente trabalha essa qualidade vocal, a gente está trabalhando com habilidade auditiva também. É indissociável. Então, a gente vê hoje nos protocolos aí que a gente tem, nos instrumentos que a gente tem aí, muita gente de reabilitação auditiva atrás desses instrumentos para poder utilizar, né, nas estratégias. A Maísa está assistindo a gente, ela está aqui falando que é uma delícia te escutar, está te dando parabéns pelas questões apontadas, pelo desenvolvimento de fala para crianças, te mandou um beijo. Ela está aqui assistindo a gente, você falou dela, ela acabou de mandar a mensagem. Olha, que legal. Outra coisa, estou perguntando assim, a gente fica muito, é uma pergunta que muita gente faz, principalmente para adulto, mas eu acho que é muito válido para adolescente também. Eu sei que a Lilian vai falar disso amanhã, mas a gente pode trazer isso para agora. As questões de sotaque de surdo, de qualidade de voz, elas podem ser trabalhadas em qualquer momento. Ou chega o limite e fala, a partir daqui a gente não tem mais como trabalhar essa voz. Em qualquer momento. A plasticidade, tanto auditiva, de processamento auditivo, quanto de aparelho fonador,
ela é possível de ser trabalhada em todo o período da vida. E é muito engraçado que a gente foca muito alteração e patologia. E hoje em dia, lá que a gente tem muito mais ferramentas e estudos que permitem que a gente faça uma análise e tenha estratégias para além de ter patologia, alteração. Então, vou dar um exemplo para você. Antes a gente ficava preocupado se tinha uma rouquidão, uma aspereza, alguma coisa assim de errado naquela voz, vamos supor, né? Se eu estiver falando agora, por exemplo, de fonte, né? Hoje a gente sabe que existem maneiras da gente abordar que a gente consegue aperfeiçoar, a gente consegue fazer até um trabalho de assessoria mesmo, né? Então, vamos supor, um jornalista, né, um telejornalista, ele não procura o fonoaudiólogo para poder aperfeiçoar, para ele poder ficar mais expressivo, para ele poder adequar as condições de aparelho fonador, de plasticidade, de processamento auditivo central, em diferentes contextos e gêneros discursivos que ele assume. Então, é isso. Sempre é tempo, dá para a gente melhorar sempre, e a plasticidade, tanto em relação a sistema auditivo quanto a aparelho fonatório, ela ocorre, dá para a gente trabalhar o tempo inteiro. E a gente tem características importantes também. A gente não tem o envelhecimento da audição, vamos supor assim, né, para uma pessoa, presbiacusia, a gente também tem presbifonia, né? Então a gente também tem processos nos quais são até fisiológicos mesmo das condições. Então, óbvio que a gente vai ter outras estratégias para trabalhar conforme a faixa etária, conforme as condições que a criança, adolescente, adulto ou idoso tenha. Hoje a gente tem aí os idosos fazendo implante coclear, né? Importantíssimo a gente trabalhar também qualidade vocal neles. Vamos assim, perguntar uma coisa assim, talvez eu pergunte isso de novo para a Lili amanhã, mas eu gostaria de perguntar para você o que define o sotaque de surdo. Como que vocês sabem esse sotaque é de surdo, esse sotaque não é de estrangeiro? O que define o sotaque de surdo? Se a gente for resumir, eu vou dizer, tem um grau de tensão muscular geral aí que é mais acentuado. Então, é mais hiperativado, de uma maneira geral, assim, o que eu já vi nos estudos. Só que isso, combinado com uma questão de menor variabilidade do articulador, faz com que, no leigo, a gente possa dizer assim que é uma fala um pouquinho mais travada, sabe? Então, por exemplo, determinados sons a gente tem que abrir e fechar a mandíbula e colocar a ponta da língua mais para o alto e mais para frente. Então, quem tem deficiência auditiva, nesses sons específicos, se comparado com o ouvinte, a gente vê que a língua vai um pouquinho menos para cima e para frente e que a mandíbula fica um pouquinho mais fechadinha. Então, a gente já conseguiu observar, por conta desses algoritmos todos aí, esses softwares de análise acústica, né? E softwares também que permitem que a gente descreva análise perceptiva auditiva, né? Protocolos que fazem isso e que a gente faz isso. E aí, a gente vê que, num modo geral, língua, mandíbula e lábio tem extensão diminuída. Não é que não consiga fazer o movimento de estirar e de fazer a protrusão, mas é que enquanto a pessoa fala, o movimento dela ir no máximo até o mínimo o tempo todo lá e de ter essa mobilidade, a extensão do movimento é diminuída. Uma outra coisa é uma tendência a elevar a laringe e deixar a laringe mais elevadinha, né? Aí isso comumente traz uma fala mais agudizada, sabe? Uma entonação um pouquinho mais assim, tanto que a gente até faz assim, vamos relaxar, né? Umas coisas para relaxar é abaixar a laringe, né? Tem algumas técnicas, algumas estratégias para a gente poder abaixar essa laringe, porque conforme a gente vai tendo essa tensão muscular geral, eu estou explicando assim bem de um jeito mais simplificado, tudo bem, né? Então, acho que eu não estou falando o nome de músculos, não estou falando assim, porque acho que aqui não precisa, né? A gente está batendo papo.
Mas não é lá que às vezes você vai falar assim, ai, Aline, eu vou agora dar uma mega palestra tal, e aí eu tô sentindo que eu tô um pouco mais tensa. Então a gente faz exercícios até respiratórios e tudo mais para poder baixar essa laringe, não é? Para poder dar maior mobilidade, porque também quando eu abaixo a laringe, eu trago a língua todinha mais para trás, né? E o corpo da língua mais elevado, a língua quase que o tempo todo mais para cima, assim, dentro da boca, é uma característica também, viu, de quem tem deficiência auditiva, que a gente trabalha bastante para poder descer essa língua. É verdade. Me lembro da terapia. Mas eu acho. E aí, eu trouxe essas questões, porque é muito comum mães de crianças que são candidatas ao implante ficarem naquela ponta assim, mas meu filho vai falar igual a você. E aí a gente tem que trazer a questão de que muitos adultos não tiveram a oportunidade de ouvir com qualidade quando criança. Né? Então, por isso, tem muitas questões que viram hábitos mesmo. Então, a gente não consegue trabalhar. E é muito diferente de uma criança que hoje ela vai ter uma reabilitação no momento certo e talvez ela não venha a ter essas características de voz. Por isso que eu quis trazer esse, porque que tem diferente na nossa voz e que isso não é uma sentença, né? Laque, e o tanto que a sua voz ficou maravilhosa quando você fez o segundo implante, hein? Não fez mega diferença? Que coisa, né? A questão eu não sei, porque eu não tenho gravado. Eu não tenho gravado a minha voz antes de fazer o segundo. Eu tenho. Eu tinha tanta vergonha. Eu não tenho. Se você tiver gravado, até quero ver, porque eu não sei diferenciar. Eu imagino que tenha características, porque eu consigo perceber. Eu consigo perceber pela reação das pessoas. Antigamente, quando eu falava com alguém novo, a pessoa estranhava. Mesmo que ela não falasse, eu percebia. Hoje em dia, se a pessoa é estranha, ela comenta. Se ela não comentar, eu sei que ela não está estranhando. Mas eu falo isso porque a gente sabe, porque eu sei que a minha voz é uma voz de surdo e eu não tenho problema com isso, mas tem gente que tem. E aí eu gosto de fazer esse paralelo. Eu vou saber se tem alguma última pergunta, porque já falta 5 minutos aqui pra gente dar 1 hora de live, né? Imagina que você já cantar já. Tá super rápido. Eu imagino que você queira descansar, porque já é sábado. O Benjamin deve estar doido pra ficar com a mãe dele, né? Tá tudo ótimo. E aí, uma última pergunta que é de uma mãe, são gêmeos, um é ouvinte e o outro é implantado, tá? E ela se formou recentemente em fonoaudiologia, ela é de Manaus. E ela assim, você acha que a melhora da qualidade vocal pode também se dar mediante trabalho paralelo às estratégias de reabilitação auditiva, estratégias voltadas para motricidade, oromiofascial. Perfeito. É exatamente isso. Assim, eu levanto muito essa bandeira, que é importantíssimo a gente trabalhar especificamente as habilidades auditivas, né, a produção de fala, mas lembra que eu comentei assim que, por exemplo, a gente acompanhar como é que essa criança está em relação ao processo de apreensão, mastigação, deglutição, é muito importante, é muito importante. Às vezes a gente vê uma criança que está já com 3 ou 4 aninhos e que daí você fala assim, ele toma de canudo, ele sabe fazer a apreensão e sucção e tomar líquido de canudo, a mãe olha para mim e fala assim, não, mas eu nunca dei para ele tomar de canudo. Então, é uma coisa muito interessante que essa questão de trabalhar sistema sensório-motor oral, essa questão de trabalhar a parte toda de alimentação saudável, tudo é interligado, porque a gente tem um aparelho fonatório aí que é para falar, mas antes de falar, a gente respira e deglute. E a gente deglute não só alimento, a gente deglute saliva, né, o tempo todo. Então, trabalhar questões de se ele é respirador oral, né? A gente sabe que hoje em dia as crianças têm muita tendência aí, né? Seja por questões de ambiente, de alergia, enfim. Então, uma criança que é respirador oral, ela perde muitas possibilidades de ajustes e de posicionamento e de propriocepção e
hipertonia ou até hipotonia, dependendo, né, do que tem que ser ali em relação ao músculo, que é muito importante. Né? Então, por isso que é fundamental essa pergunta dessa mãe que ela falou. É perfeita, é exatamente isso que eu digo. Criança, sempre, adulto também, óbvio. Mas em criança que está em fase de desenvolvimento, é muito mais evidente, tá? Essa questão assim de dificuldade, às vezes, para comer, para mastigar. Então, gente, eu vou ter que encerrar mesmo, porque realmente mais de 1 hora de live não vai ficar muito cansativo para a gente assistir depois. Mas se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês acham que a Aline pode contribuir com a gente, me deem um toque que a gente marca uma segunda live com a Aline Teixeira, né? Porque a gente já marcou outra terceira live. Ela dá um jeitinho de achar um horário na agenda dela super apertada para falar conosco. Para você sempre. Amanhã a gente continua esse assunto com a Lilian, que também vai falar de voz de deficiência auditiva, mas mais voltada para adultos e adolescentes, que vai ser um complemento dessa live, porque no fim a gente acaba falando muito de voz de adulto, porque os adultos ficam todos em peso aqui querendo saber de qualidade de voz, né? E para quem gosta de assistir as lives do meu canal, também vamos ter uma live com o Dr. Paes daqui a pouco, falando sobre implante coclear e outras questões como autismo, paralisia cerebral. E para a gente falar que o implante coclear ele é democrático, não é só surdo puro que pode fazer, tem outras deficiências múltiplas que também podem se beneficiar. Mas, Aline, se você puder dar uma última discursinho assim final para a gente, vai ser uma honra, e aí a gente encerra. Muito obrigada pelo convite, adorei, perguntas maravilhosas. Eu quero deixar aqui como recado que tem muita coisa para a gente estudar e trabalhar em relação à qualidade vocal de bebê e criança pequena, e que é totalmente indissociável às habilidades auditivas e que podem ajudar a gente demais para pensar terapia e tecnologia. E aí, então, é isso. Eu adoro esse assunto e estou a postos para quando você quiser conversar. Obrigada por tudo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Aline. Beijinhos a nós, para todos, e até daqui a pouco. Tchau, tchau.